mas contudo tem um equilíbrio dentro, que eu sei que hoje eu não posso fazer isso, mas amanhã ele vai ficar em casa e eu tô saindo. Sim, igual você está fazendo agora. Isso aí. Ele está lá e você está aqui, né? É esse equilíbrio que a gente precisa olhar, né? E compreender que nós às vezes esperamos que o outro deixe o nosso caminho mais fácil, mas ninguém vai deixar o nosso caminho mais fácil se a gente não olhar para nós, se a gente não se posicionar. O nosso posicionamento hoje, ele vale muito, Sim. ele vale muito. E compreender assim o que eu preciso deixar para trás, né? Jesus fala assim, é necessário passar por Samaria. Perfeito. Qual Samaria que a gente precisa passar? Então é necessário a gente passar por isso, é necessário a gente atravessar esse momento, né? É necessário Josué atravessar o Jordão. Qual é o Jordão que a gente precisa atravessar? E o meu Jordão é o meu. Às vezes você vai olhar de um outro ângulo e fala assim, nossa, mas o Jordão é só um passo, ela consegue pular aquilo dali. E para mim eu estou conseguindo enxergar um grande tsunami, eu preciso de barco, eu preciso de submarino, eu preciso de tantas coisas para atravessar, porque cada Jordão é um. Então a gente não pode anular a dor do outro. De forma nenhuma. E cada um enxerga de uma forma, cada um vê de uma maneira. Eu falo que o nosso Jordão enquanto mãe, ele é diário. Ele é todos os dias. É uma saga, né? E a gente encontrar dentro de nós a nossa melhor fase, o nosso melhor lado. O que eu sou boa? Tem muitas mães que não conseguem enxergar. Tem muitas mulheres que não enxergam. Né? E não é sobre uma mãe de gerar apenas um filho dentro do seu ventre. Quantas mães que são mães sem ter gerado? Verdade. Né? Sem ter gerado. Essa professora, ela foi uma mãe para o Rafa. A minha sogra foi uma mãe. Então, quantas mães que o Senhor colocou no meu caminho para me ensinar e eu não conseguia me encontrar. Então, eu falo que um dos maiores desafios nosso é nos encontrar. Eu sou mãe, mas quem eu sou? Enquanto esposa, quem eu sou enquanto mulher, eu preciso encontrar dentro de mim a minha identidade, porque senão eu vou jogar no Rafa, eu vou jogar no Eric, tudo aquilo que eu carreguei todos os anos. Eu jogo um turbilhão de posicionamentos que não são deles, mas são meus, é aquilo Sim. que eu vejo. E eu preciso me encontrar no meio disso tudo, eu preciso parar e olhar para mim. É o se arrumar na frente de um espelho, não é colocar qualquer roupa e sair, é saber que cor que é os meus olhos. É saber quantas rugas eu tenho, de onde que elas vieram. É valorizar a nossa história. E você conseguiu mudar a sua história, né? Porque você foi estudar. Você, no meio disso tudo, você foi estudar, você virou o jogo. Né? Assim, eu fui mãe muito nova, né? Então eu não tinha estudo. Eu parei de estudar na 8ª série. Então quando eu tive os dois filhos, eu casei com 15 para 16 anos, eu era muito nova. Tem até as fotos também, se você precisar. Legal. Casei com 15 para 16 anos e o meu casamento foi muito conturbado e você vê que assim, é realmente uma menina, uma adolescente. Você pegar as fotos do meu casamento, foi verdadeiramente uma festa de 15 anos. Os balões, aquele arco de balão dourado com vermelho lindo. Dourado com vermelho, o meu vestido dourado, com aquela luva dourada assim de 15 anos. Só faltou o príncipe para dançar a valsa. E foi uma festa de 15 anos, foi o meu sonho se realizando, só que eu não tinha noção do que de fato estava acontecendo. Que era um casamento. O que é isso? Um casamento. Que verdadeiramente eu casei, a gente não foi morar junto. Então, dali, depois de um ano, eu já estava grávida do Eric, com 17 para 18 eu tive o Eric. E aí já veio o Rafa. Parei de estudar na 8ª série e não quis mais saber de estudo. E eu fui membro de uma igreja por 14 anos. E esse pastor, ele foi assim um paizão para nós. Ele disse assim, não, mas quem falou que você precisa parar? Você pode voltar. Que legal. Você pode voltar. Se você não souber, a gente vai te ensinar. O que precisar ficar com os meninos, a gente vai ficar. E tem a sua sogra e tudo. E minha sogra incentivava muito a estudar. E aí foi onde eu voltei. Voltei a estudar, aí concluí, fui fazer Enem e consegui. Aí fui fazer faculdade, aí fiz teologia, bacharel em teologia, fiz pós-graduação em psicanálise, formei em analista de perfil comportamental. E a vida, ela foi... assim, no meio disso tudo eu fui voando, eu fui desbruxando no meio de tudo,
fluindo, e com o Rafa às vezes do lado, e levava e carregava, e aquela dificuldade, fazia as viagens e estava estudando, e estava lendo enquanto estava viajando, enquanto ele estava nas terapias, eu estudando porque tinha prova, e não abri mão disso tudo, e fui cada vez mais aprofundando, estudando, e hoje sendo inspiração pro Eric, que ele fala, mãe, eu não aceito menos do que 1/3 do que a senhora é na minha vida. Ai, que lindo. Da mulher que eu vou casar. Então, 20 anos que ele tem, nunca namorou, não tem redes sociais, não gosta. Gente. Fala, mãe, o que eu vou ganhar com isso? Uma mentalidade gigantesca. E ele fala, mãe, eu quero uma mulher que saiba quem ela é. Porque eu não posso colocar nela a identidade que é minha. Nós vamos construir juntos. Perfeito. Então ele entende que ele também não pode impor. Então a gente foi construindo isso tudo e fui estudar com o Rafa e hoje não pretendo parar. Eu falo que esse ano ele se forma e ele está feliz da vida, que ele vai se formar e é o último ano dele, que vai ter baile e que ele vai dançar a noite toda, vai ser a noite toda. E que eu não vou estar junto, eu falei, não vou estar mesmo não gosto de barulho. Você não sabe que eu também sou autista, não? Ele, oca, eu tô ficando doido. E eu falei assim, você vai, mas eu não vou. E aí eu incentivo, eu falo assim, ano que vem, agora eu quero fazer um doutorado. E aí ele falou que, tá bom, então, para me esperar esse pouquinho, que ele ainda tá estudando. Eu falei, então vou esperar. E agora, final de semana, foi para um retiro, eu falo que foi um rompante para nós muito grande, para mim, enquanto mãe, e para ele. Né, foi uma vitória muito grande. Muitos me chamaram de louca, você vai deixar, ele vai para o retiro, são 4 dias sem você, no meio de não sei quantos jovens ali, e banho, e comida, e alimentação. Eu falei assim, ele vai viver. Se alguma coisa acontecer, eu tenho certeza que a Lu vai me ligar. E ela me mandava os vídeos, e o primeiro dia foi uma festa que eles fizeram lá dos jovens, e todos acima de 18 anos, então não eram crianças, eram já jovens, tinha jovens de 20, 22 anos, e ele ali no meio, ela me mostrando, me mandando vídeo, e já de noite, ele no meio da festa dos jovens, e ele dançando, e ele fazendo os passinhos com os meninos, e tava lá, sabe, vivendo e rompendo, e falar que eu não senti medo, senti medo. Falei, o que pode acontecer? Mas eu só vou saber o que pode acontecer se eu permitir. E eu aprendi isso na vida. O medo não me paralisa. Eu sinto e eu respeito ele. Eu respeito os meus sentimentos. Seja a tristeza, seja a angústia, seja o luto, seja o medo, seja a insegurança. São os meus sentimentos. Só que eu não permito que eles me paralisem. Jesus, em um dia com seu coração angustiado, a Bíblia fala que ele foi para o monte e orou. Então Jesus também se angustiou, só que a angústia não paralisou. Então eu falo que nós precisamos permitir os nossos sentimentos, e ele foi, e ele viveu esses 4 dias intensamente. Ele foi sozinho no ônibus junto com a galera, ele não foi no carro junto com o pastor Roberto Val, ele foi no ônibus, envolvido, se virando, cuidando das coisas dele. Eu falei, se o seu travesseiro sumir, você vai dormir sem travesseiro. Então você tem que saber que você vai colocar ele lá, e você tem que lembrar que quando sair, você tem que pegar ele lá embaixo no ônibus, aonde fica. A sua mala, se você não levar, não tem eu para carregar. Então você tem que lembrar que você vai descer do ônibus, tem uma mala para você levar. Sua mala, seu cobertor e seu travesseiro. Se sumir, você tá sem. E aí ele desceu, disse que ele desceu do ônibus, e aí as meninas falavam assim, tia, ele desceu, foi andando. Aí ele olhou para um, viu que tava com mala, olhou para o outro, viu que tava com o travesseiro, e disse que ela bateu a mão, fez assim, tipo assim, esqueci. Aí ele voltou, pegou as coisas dele, levou, e ele não sabe ler, né? E aí ele queria saber qual quarto que ele era. Aí diz a Júlia que ele ficou sentado esperando, e daí a pouco ele começou a olhar e procurar. Aí alguém perguntou, você está procurando seu quarto? Ele, que estava procurando. Aí ele perguntou se tinha visto, ou seja, não sei ler, eu não vou falar que eu não sei ler, vou perguntar se alguém viu e vai me indicar. Então olha a mentalidade, como quando a gente permite, eles forçam ela. E resolução de problema. Total. Com o que ele tem, com aquilo que ele tem de material interno, ele consegue encontrar soluções para os problemas dele. Isso é autonomia, isso que a gente espera para a vida deles. Isso que eles consigam se virar. Você não vai estar perto o tempo todo. A gente não está aqui para semente. Né? Então, como que ele vai conseguir se virar, mesmo com você viva, mas quando você não está perto?
Ou como ele vai se virar na cozinha quando você está na sala, sem ele precisar ficar te chamando e você conseguir ver um filme, conseguir ver uma série. Isso aí. Sabe? Porque Hoje lá ele consegue se virar. E quando você fala de identidade, é uma coisa que me chama muita atenção, que uma vez eu vi uma pregação daquela Thalita, pastora Thalita Pereira. Maravilhosa. Maravilhosa. Que ela botou uma série de cadeiras diferentes e ela falava assim, que cada um tem uma cadeira. Que não adianta você querer sentar na cadeira da Abdala se a cadeira, se essa cadeira, a minha é essa daqui. Isso. Então, assim, porque quando você senta na do outro, você não vive o que é seu. Então, respeitar a nossa identidade é você sentar na sua cadeira e você sentar na cadeira que vai ter os seus problemas, que vai ter as suas vantagens, que vai ter a sua história. Então, quando você senta e assume aquilo que é seu e você vai sem medo, você vai com medo. Isso aí. Você vai inseguro, mas você vai. Você vai sabendo assim, eu preciso encontrar a solução dentro daquilo que eu sou. Né, dos problemas, parar para olhar, igual quando você fala que quando a gente se conheceu, que foi mais por você do que pelo Rafa. É na hora que você para e se olha e fala assim, mas tá, o que eu preciso reconfigurar daqui? Vamos atualizar o sistema? Isso aí. Sabe, porque por mais que eu tenha feito pós, que eu tenha feito graduação, que eu tenha feito ensino médio, que eu comecei a me virar, embora com todo sofrimento e correndo atrás, o que eu preciso agora recalcular a rota e falar assim, peraí, diante disso daqui, alguns problemas eu fui colocando embaixo do tapete para eu conseguir seguir. Isso todo mundo faz. Isso. A gente tem humildade para encarar isso. Sim. O que eu falo. Porque senão a gente vai chegando a um ponto e você fala assim, não, mas eu já não. Todos os dias, todos os momentos. Enquanto estiver vivo, o recalcular é necessário. Os retornos fazem parte da nossa vida. Sim. E aquele que não faz um retorno, ele nunca tem, de fato, a experiência de se reencontrar consigo mesmo. É verdade. Eu lembro minha avó, ela faleceu com 97 anos. Uau. Lúcida. Ela teve um AVC, 4 dias ela partiu, mas lúcida. E aí, quando a gente virou adolescente, ela já era uma senhorinha de coque, muito linda. Minha avó, e ela, a definição de amor era minha avó Maria. E minha avó Neida também era, mas como ela tinha poucos netos, a gente podia curtir muito, a outra tinha muitos netos. E aí os meus primos querendo ouvir Titãs, ouvir Barão Vermelho. Você imagina, uma senhora. E aí um dia, ela estava sentada no quarto com a gente, o som alto, pegando fogo, e ela com a perninha para cima, balançando o pé. Você pensa se ela saía de lá? Ela não saía daquele lugar de jeito nenhum. Aí um dia entrou uma tia e falou assim, mãe, o que você está fazendo nessa zoeira? Ela falou, estou curtindo com os meus netos. Ela falou assim, eu preciso. E ela chamou minha tia e falou, mas eu preciso estar perto deles. Eu quero estar perto deles. E para eu estar perto deles, eu tenho que viver a realidade deles. Aí eu vi ela falando com a minha tia de uma forma incisiva. Tipo assim, eu escolhi estar aqui. No resumo dela, eu escolhi estar aqui. E ela era uma senhora muito católica. E saía dali, ela ia rezar o texto dela. Sabe? Ela tinha um oratóriozinho. E ela ensinava pra gente o momento de cada coisa. A identidade dela, você via... você falando isso, vem muito ela na cabeça. Como que ela conseguiu, aos 97 anos, ela se moldava a situações e ela reconfigurava a rota. Isso aí. E isso faz parte da nossa vida, da nossa essência. Quem não descobriu isso ainda, vive sofrendo, porque se você não se encontra, alguém vai te encontrar. E se alguém te encontrar, vai colocar sobre você os pensamentos e as dores deles. E eu falo que as minhas já são grandes demais para mim poder carregar a sua. É verdade. Então eu preciso te mostrar talvez o caminho que você ainda não sabe, que foi aquilo que você fez comigo aquele dia. Você não pegou a minha dor, mas você me mostrou, não, peraí, você mudou para cá, para Vitória, esse aqui vai ser o caminho, e é um ouvir, é emprestar o ouvido sem colocar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Que eu falo que isso é muito raro hoje. Porque é o ouvir sem críticas, sem colocar o que eu penso, o que eu acho. É eu ouvir e simplesmente olhar para você e te compreender e te dar colo. E foi o que eu senti aquele dia. Ai, que bom. Senti um colo, um aconchego e saber que não estava sozinha. Porque a todo tempo eu estava no meu habitat. Então eu estou na minha cidade,
eu já conheço tudo, eu tenho quem procurar, eu tenho para onde recorrer, eu tenho o que fazer. De repente eu estou numa capital, onde eu não conheço ninguém, onde eu vivo com diversos problemas do Rafa, onde eu não tenho ainda uma junta médica, eu ainda não tenho um corpo de profissionais para seguir, e o que eu vim fazer, o que eu estou fazendo aqui? Então aquele dia, como se eu pudesse olhar e falar assim, não, peraí, você não está sozinha, isso faz parte, eu te compreendo. Não, você pode chorar, não, você pode dizer o quanto é sofrido também isso, que eu não estou aqui para te julgar. Então, é isso que é muito raro. Eu falo que nós, mães, precisamos. Nós não precisamos de dedos apontados. Porque de falar como fazer, você ouve. Procura no YouTube, como ser mãe, você vai ver como é que você vai achar. Como ser mãe de um adolescente, você acha? Como ser mãe atípica, você acha? Como ser lidar, você vai achar diversas pessoas ensinando de diversas formas. É isso mesmo. Aquilo que talvez nunca viveram. No Instagram, como fazer se não sei o que, né? Você acha. Agora você não consegue achar alguém que possa te ouvir sem te julgar. É porque o julgamento a gente tem que guardar pra gente uma série de coisas, né? Você como líder de uma igreja, você sabe que o seu pensamento enquanto ser humano de falar assim, eu acho isso certo e errado. Não, ali você vai falar a luz de Cristo. Isso aí. Você não vai falar a Abdala, a luz da Abdala. Não tem como. Senão nós não temos, não é uma formação de igreja, é uma seita onde todos fazem do jeito que você quer, da forma que você manda. Exatamente, é perfeito. Não é sobre isso. E como no meu trabalho, eu tenho uma ciência que vai seguir, e lógico que tem a minha sensibilidade, tem a sua sensibilidade, a forma do que a gente vai fazer, às vezes a gente precisa ser mais duro em algumas situações, outras a gente precisa acolher, você tem que ir tateando, né, a forma que você vai colocar à luz daquilo que você está fazendo. Não é uma coisa que a gente acha ou pensa, né? Não, a minha opinião ali, eu uso ela na minha casa. Isso aí. Na minha ali casa. Eu posso. Exatamente. E a construção de identidade, eu acho que esse cuidado de você construir a sua, que você tem a sua formação de personalidade, né? Você é a Abdala, mas essa mudança, se reconfigurar a rota e formar uma personalidade do Rafa de um sujeito autônomo. Isso aí. Foi o que a gente estava vindo no carro conversando. O que a gente pode fazer mais para a autonomia dele? Para ele seguir, exatamente, para ele seguir a vida dele bem. Melhorar e trazer isso, esse contexto, né? E até mesmo para essa linha do autismo hoje, como escuta uma coisa que, não, o autismo é aquele que tem problema com o som. Não, o autismo não olha no olho. Não, o autismo não faz isso, o autismo não faz aquilo. E quando uma pessoa que não tem um entendimento pega todos os autistas e coloca todos no mesmo pacotinho. Né? Então, assim, eu lembro o primeiro Fogo na Ilha que Rafa foi, todo mundo falou, não, mas como é que ele vai? A noite inteira, até o dia amanhecer, e é muito som, e é muito alto, e é muita gente, a luz apagada, e aquelas luzes, e ele não vai adaptar, ele não vai gostar. Eu falei assim, a gente só vai saber se ele for. Se não se adaptar, a gente vai embora. E pronto. Então, e hoje ele vai pro Fogo na Ilha sozinho, vira à noite, até o dia amanhecer, se deixar, ele quer ficar lá, e a gente permite que ele vai, eu fico lá no estacionamento, e ele vai, e ele anda para todo lado, ele pega o crachá que ele está servindo, e não pode isso, não pode aquilo, e ele toma conta do espaço, e aquele sonzão, aquele negócio estribuchando, o penúltimo foi para 4.500 jovens. Nossa! Lá na Arena Dom Bosco, que fala, né? Sim. É tudo, aqui para mim é novo. Foi lá para 4.500 jovens, noite toda, até o dia amanhecer. E quem estava ali? O Rafa. Se comunicando, achando onde é o banheiro, mostrando que queria o banheiro, onde que era, para alguém mostrar para ele, e ele já faz assim, que ele vai entrar no banheiro, você vai ficar aí. Então, ou seja, ele já sabe que ninguém entra com ele no banheiro. Então, isso tudo foi uma construção, Mas eu sei também que, como a gente estava falando, água do chuveiro na cabeça dele é algo que incomoda absurdamente. E eu preciso respeitar que isso é dele. Mas não significa que a outra mãe que tem um autista, eu vou falar assim, não dá banho não, porque não pode molhar a cabeça não, porque eles não aceitam. Não, esse é o Rafa. Exatamente. Esse é o Rafa. Perfeito. Então eu não posso querer que uma mãe coloque um filho dela no meio de um fogo na ilha a noite toda, que não, o Rafa vai, ele é autista e ele faz. Mas é ele. A limitação do seu filho pode ser outra. Exatamente. O Rafa conseguiu isso. Que bom que o Rafa conseguiu. Mas pode ser que o Pedro não consiga. Não coloca sobre o Pedro. Exatamente. E tem coisas que o Rafa... Não vou colocar o Rafa debaixo do chuveiro. Não vai. E o Pedro consegue.
E tá ótimo. Né? Então, eu acho que tratar essa individualidade deles, a sua, a do seu marido, a do seu outro filho, de se respeitar, eu acho isso tão importante, a gente se respeitar. De igual você falou que tem hora que você para e fala assim, eu quero ficar sozinha, eu não quero ouvir a voz de ninguém. Isso todo mundo tem. Isso aí. Todo mundo tem, e a mãe não tem que se sentir culpada nessa hora. Se isso está acontecendo com muita frequência, eu acho que é hora de chegar para o terapeuta, para alguém do lado ajuda. e pede ajuda. Porque assim, com muita frequência, também chega uma hora que você fala, tem alguma coisa que não está legal. E por isso a gente vê tantos desastres acontecendo. Sim. Porque não chega a tempo. A gente acha que suporta. Mas quando a gente pensa, é um minuto. É um ligar e desligar da tomada. E uma coisa terrível pode acontecer. Por isso é o cuidado da gente ensinar para as mães isso. Lá em casa a gente tem um combinado. Meu esposo trabalha de segunda a sexta, então ele já sabe que no sábado ele vai pegar os meninos, vai para o shopping, vai andar na praia, e ele tem 2 horas para assumir, me deixar sozinho. Eu fecho a casa toda. Ai, coisa boa. Eu deito no sofá, eu pego uma pipoca, às vezes eu vejo um documentário que eu gosto muito de assistir, às vezes eu não faço nada. Eu só deito, vou ler um livro, mas é eu com a casa toda fechada, eu desligo o celular, não quero ouvir, não quero falar com ninguém. Então a gente tem esse combinado, ele sabe que eu preciso do meu tempo para recuperar as minhas forças, para dedicar para minha casa aquilo que ele está fora a semana toda. Agora, como é importante o pai que fica. É um divisor de águas. E não é só o ficar na casa, é ele estar, é ele ser diferença, é ele ser companheiro. Porque ele só estar lá também não adianta. Ele precisa sofrer junto. Exatamente. Sofrer junto, ficar feliz junto, entender que eu trabalhei, tudo bem, ela ficou em casa aqui enquanto eu estou trabalhando. Mas a hora que ela precisa da hora dela, porque ela não faz nada, ela fica só em casa, ela faz muito. A mulher que fica em casa, que ela leva para terapia, que ela volta da terapia. Gente, tem dia que eu olho para as mães, a vontade que você tem é de dar um abraço. Quantas vezes eu olho para elas ali na recepção, eu tenho vontade de dar um abraço, que eu falo, hoje ela está exausta. Hoje ela não está aguentando, assim, isso volta e meia acontece da gente perceber, assim, a exaustão. Aí tem hora que você chama, fala, tá tudo bem? Você tá bem? Aí desmorona. Aí desmonta. Sabe, você tá bem? Ou se eu tô correndo, eu não tô conseguindo, fala pra secretária, oferece um café. É uma exaustão geral, que ela é física e ela é mental. Então, quando é só uma exaustão física, você dá um jeitinho aqui. Quando é só mental, você dá um jeitinho aqui. Agora, quando junta essa exaustão dos dois, você precisa de um socorro. Você precisa, meu esposo brinca de uma verdade mesmo, que ele fala assim, o meu estresse é lá com os caminhões, carreta, com peão, com fio que você desliga e não desliga, com arranque, com rastreador. Esse é o meu estresse. Mas eu chego em casa, eu sei que eu não vou pegar uma mulher plena, porque você teve o seu estresse. E eu respeito o seu estresse, que ele não é menos pesado que o meu. Só que nós dois juntos podemos um aliviar o outro. Ai, que lindo. Então agora eu quero... Aí ele chega, toma um banho, às vezes ele fala assim, vai deitar um pouco, deixa que eu faço janta hoje, 7 ou 8 horas da noite. Então, porque ele entende, quando ele percebe, e a gente tem uma questão de comunicar. E aí ele fala assim, sempre quando eu não perceber, me não toque. Ai, que máximo. Que Sim, máximo. Ele fala assim, não precisa de você gritar, tô cansada, não tô aguentando. Não, só me dá um toque. Fala assim, tem um remedinho para dor de cabeça? E eu já vou, pá, peguei. Ela não tá legal. Porque às vezes você não quer falar, você não quer pedir ajuda. Isso é verdade, tem dia que a voz, você tá tão destruído que você não tem força para falar. Isso aí. Você precisa de falar assim, deixa eu aqui quietinha, de entrar no chuveiro, às vezes nem para chorar você tem força. Não é verdade? E Carol, uma coisa que eu acho o máximo que eu vejo é que às vezes, né, quem está nos assistindo pode até pensar assim, não, mas ela ganhou na Mega Sena, marido assim. Não, ele foi construído. Ele foi construído. Ele não fazia, ele não cozinhava, ele não me ajudava, ele sempre foi a mãe sempre fez tudo, né? O pai sempre fez tudo, então viveu ali, sempre teve o que queria, não nas melhores, mas nunca faltou nada. Então, assim, quando nós nos casamos, vivemos os 5 primeiros anos, que eu brinco assim, foi um inferno da nossa vida. E depois dos 5 primeiros anos de casado, a gente foi construindo.
Então, até hoje a gente reconstrói. Todos os meses a gente para, que é nessa saída que a gente tem, que a gente sai, tira uma vez no mês pra gente sair, pra jantar, pra fazer alguma coisa, só nós dois. E a gente faz 3 perguntas básicas pra nós. Um pergunta pro outro. E eu começo sempre perguntando, o que que eu estou fazendo e que não tem te agradado? Que eu preciso parar. Aí ele traz. Interessante. Eu falo, e o que eu não estou fazendo que você gostaria que eu fizesse? E o que nós dois estamos fazendo, que está dando super certo e que se a gente dedicar, a gente vai voar. São as 3 bases e a gente foi aprendendo isso. E essa questão do cansaço foi numa dessas. Que eu falei com ele assim, eu tenho andado cansada e você não tem percebido isso. E aí ele falou assim, então vamos combinar. Me pede um remédio para dor de cabeça. Ai, que massa. E essa vai ser a nossa palavra-chave. Eu vou saber que esse dia você está esgotada. E eu vou ter que lhe abrir mão, porque eu sou o homem. Eu sou macho. E macho aguenta. Que a gente aguenta coisa lá fora e dentro de casa a gente não quer aguentar. Então, por isso eu sou homem, eu sou um macho. Então, eu vou exercer esse macho que eu vou exercer em casa. Fica tranquilo. Vou colocar o seu pé na água quente, vou fazer a comida, vou te dar comida na boca, se preciso for. Que gracinha. Mas eu quero uma mulher sarada em casa, porque aí eu sei que a minha base está cuidada. Então, isso foi uma construção. Então, nós mulheres temos um poder nas mãos que a gente não sabe. É. E essa construção, ela não é fácil. Não. Porque vida 2 não é fácil. Ele rejeitou o filho até os 7 anos de idade. O Rafa não foi amado, não teve paternidade. Ele sempre rejeitou, ele sempre não aceitava. Para o homem é muito difícil isso. Sim. O machismo, ele toma muito conta hoje de muitas coisas. E a gente precisa desconstruir isso na nossa sociedade. E ele não aceitava, então foi muito eu sozinha. Até que um dia os pensamentos não eram os melhores. E aí eu coloquei isso pra ele. Eu falei assim, você pode achar que é uma bobeira, mas um belo dia você pode acordar e não me ver mais. E aí eu quero saber se vai trocar essa fralda. Porque ele usava fralda, né? E eu falei, você vai levar para as terapias. Você vai abrir mão da sua vida. E aí ele deu aquele start e a gente começou uma reconstrução. E ele foi trabalhando, rompendo os limites dele, vencendo os limites e abrindo um olhar para tudo que Deus estava nos proporcionando. Hoje nós pastoreamos pais, mães de crianças autistas que estão recebendo diagnóstico agora. E eu falo assim, eu posso te ajudar nisso. E você volta no tempo, né? Isso aí. Você volta no tempo com uma visão atual, né? De quem viveu muita coisa, de quem teve que recalcular a rota muitas vezes. Né, para poder ver um casamento feliz, para poder ver um filho hoje com muito mais independência, com pontos, igual você falou, que precisam de ajuste, mas com muita independência, conseguindo ir para um retiro, conseguindo ir para o fogo na ilha, conseguindo fazer romper. Então, assim, com o desejo de casar, embora à noite ele seja a sua criança. Ver a rede de apoio, ver isso tudo, é muito bom, mas você conseguiu isso porque você resgatou sua identidade. E a nossa identidade não é ser forte o tempo todo. Eu falo isso muito lá para as mulheres, porque às vezes a gente busca ser a mulher forte o tempo todo e nós somos vulneráveis, a gente precisa se permitir mostrar a nossa vulnerabilidade. Tem dia que a gente chora, tem dia que a gente está cansada e está tudo certo. Tá tudo ok, isso faz parte da nossa vida. Mas eu repito, tem dia que a gente não tem força nem para chorar. Que a exaustão era de um tamanho. Sim. Esses dias uma amiga virou para mim e falou que ela orou e falou, Senhor, tá tão difícil, pode me levar. Eu não estou dando conta mais. Assim, eu fiquei imaginando o nível de exaustão físico e mental dela foi o que você falou, para chegar no limite do limite. Sabe, tá muito só para muita coisa. Verdade. E a gente tem que ter alguém contar. Primeiro foi sua sogra, né, que você teve. Divisor de águas. Com quem contar, e as pessoas que você encontrou durante o caminho, mas você em casa também teve com quem contar, mesmo que tenha sido construído. Sim, um suporte. Sim. Isso faz muita diferença. E essa não é uma realidade hoje de todos. Não, a maioria é abandonada. É uma minoria. E isso a gente precisa olhar com outro olhar para essas mulheres, para essas mães, de uma forma que eu posso fazer para ajudar? Sim, porque elas estão abandonadas, muitas, literalmente abandonadas.
Porque quando veem, rejeitam e somem. Né? A Isso mulher já não tem, ela para de se cuidar, ela não tem mais a beleza que tinha, ela não tem mais a disposição que ela tinha, ela não tem mais o humor que ela tinha, ela vai indo. Então, assim, se resgatar é necessário, e quando está difícil, pede ajuda na igreja, pede ajuda para o vizinho, se você está só, né, de família, não tem rede de apoio, mas procura uma ajuda. Sempre vai ter alguém. Sempre, sempre alguém vai estar ali que vai olhar para você diferente. O segredo é a gente pedir, que é aquilo que a gente estava falando no carro. Acho que um dos meus maiores erros foi, às vezes, guardar muito, não falar, né? Igual nas viagens, a questão da alimentação. Se eu tivesse falado, tinha apoio. E não tive porque não falei. Então, acho que um dos maiores erros nossos é esse, não falar. E quando eu falo não ouve, fala para outro. É verdade. Não tenha medo de bater em outra porta. Foi o que a gente falou das rodinhas do Rafa. Uma rodinha fechou, procure em outra. Isso aí. Aqui não está te ouvindo, procure um lugar que te ouça. Porque sempre vai ter um lugar que te ouça. Sempre vai ter um apoio ali. E eu quero te agradecer tanto que você está aqui. Foi tão precioso, foi tão verdadeiro. Acho que precisam tanto de ouvir essa verdade. Verdade, verdade. Precisa de tirar a maquiagem do que está acontecendo. E as pessoas precisam entender que, de fato, o sofrimento existe. Não vitimizar isso, né? Não menosprezar, não vitimizar, porque existe. Então, assim, obrigado por você estar aqui. Obrigado que a verdade, ela... Ai, foi lindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com você. Sou suspeita a falar sobre você. Você é um presente de Deus para minha vida. Um suporte, um acolhimento, um colo. Eu falo uma mãe que não me gerou, que também não tem idade para ser minha mãe, mas foi uma mãe que Deus colocou na minha vida aqui em Vitória quando chegamos. Eu só tenho a agradecer a sua vida. Imagina. Você continue sendo luz, brilhando por onde você passar. Que é onde você colocar a planta dos seus pés. Que ali possa estar a presença de Deus. No amor, na transparência, na verdade, no acolhimento e sem romantizar o que o mundo romantiza, mas trazendo a verdade em amor. Obrigada, e essa é a melhor verdade. Que Deus abençoe. Amém, obrigada. Isso que eu queria, uma hora sem romance, uma hora de verdade. Isso é bom. Sabe, isso que ela é necessária. Mas obrigada de todo o meu coração. Amo sua vida. Eu também amo sua vida. Obrigada. Encerramos agora a segunda parte do episódio do Comunicação Eco, Abdala, do nosso episódio especial.